Tudo bem, pessoal? Você que chegou aqui a esse conteúdo, com certeza tem no coração o desejo de realizar um projeto. Poder contribuir, poder ajudar na realidade de alguém, poder provocar desenvolvimento na vida de alguém. Com certeza você carrega esse desejo no coração. E é muito bom porque aqui a gente vai falar de uma maneira de fazer a elaboração de um projeto em uma simples folha de papel como essa. Tá certo? Esse modelo se chama Modelo Trevo. Eu sou o Alisson, sou pastor aqui na cidade de São Paulo. Trabalhei com vários tipos de projetos aí de voluntariado e eu acredito que esse modelo atenda bem, principalmente quem quer fazer de uma maneira rápida, de uma maneira tranquila também, não toma muito tempo, não precisa de muitos detalhes e deixa também as pessoas que vão se envolver com o projeto de alguma forma conscientes do todo. Pelo que eu tenho visto por aí, quando falta um pouco essa elaboração de um projeto mesmo, a ideia fica só de quem concebeu a ideia, fica só na cabeça e a pessoa não coloca no papel, ela não consegue explanar bem tudo aquilo que vai ser feito, podem acontecer dois problemas, eu acho os dois muito graves. Primeiro problema, as pessoas que poderiam se envolver no projeto de ajuda, de desenvolvimento, de apoio, de resgate, elas não se envolvem, muitas não se envolvem, elas não conseguem ver uma relação entre as ações e os resultados. No meio disso as pessoas podem se desanimar, né? E isso seria o segundo problema também, né? Que são as pessoas que começam, mas por não entenderem todo o processo do projeto, essas pessoas também podem se sentir de alguma forma desanimadas e deixar as coisas pela metade. Então, cabe ao líder do projeto deixar de uma maneira muito clara, mesmo que seja de uma maneira concisa, talvez com não muitas páginas, como eu disse, o modelo Trevo uma página só, mas toda a sua ideia, para que as pessoas falem, nossa, é bacana, eu quero participar. Ou melhor ainda, as pessoas possam contribuir, né, com as ideias ainda. Né? Não, aqui a gente pode modificar aquilo, outro. Ou seja, esse modelo ele é muito utilizado, ele é muito simples de ser feito, rápido, e eu acredito que vai te ajudar aí na sua forma de elaborar o seu projeto, o desejo que você tem no coração. Muitas pessoas chegam e contam os desejos do coração, e eu sempre digo para elas, então coloque num papel, faça o primeiro passo. Por quê? Porque ao você fazer isso, quem sabe você aprende até, aumente, expanda, né, os seus horizontes sobre sua ideia. O modelo Trevo, então, você vai fazer em uma única folha de papel, vai aparecer aqui as imagens de como desenhar o trevo, você pode fazer de uma maneira que seja com o desenho, ou só pelos tópicos que nós vamos dizer aqui, não tem problema, faça da melhor maneira que você achar aí. No final nós vamos rodar todo o trevo e nós vamos ver aí que o projeto ele pode ter direcionamento, que ele pode ter capacidade, visualizar a capacidade das ações, ver também a qualidade das ações oferecidas entre os voluntários e o público que vai receber essa ajuda, esse serviço, né, que você tem no coração aí, a motivação dos voluntários em participar de tudo isso, a viabilidade em buscar cada uma dessas ações e principalmente a legitimidade, ou seja, nós fazermos algo por alguém e isso que foi feito seja de alguma maneira legítimo para aquela pessoa, traga valor, agregue valor, cause desenvolvimento. Então acompanhe com a gente esse modelo Trevo e com certeza no final aí você vai ter algumas coisas para poder desenhar sobre o seu projeto, sobre a sua ideia. Bom, pessoal, você já matou a charada. O trevo ele tem a ver com esse desenho mesmo, as quatro folhas, né? E o interessante é nós identificarmos cada um dos atores do projeto nessas folhas e utilizarmos essas folhas para não esquecermos de nenhuma parte do projeto. Então, você pode desenhar aí na sua folha, se você quiser desenhar, esse trevo. E no meio são os voluntários. No meio é não só o voluntariado que você vai utilizar, mas também o grupo que vai acompanhar cada uma das partes do processo do seu projeto. Então, na primeira folha aí do trevo, né, na primeira folha, aí, no primeiro momento da elaboração do projeto, nós vamos colocar o público-alvo. Qual é o público-alvo que você quer atingir? É interessantíssimo e é mais do que vital nós termos uma ideia clara do que nós queremos fazer. As pessoas querem fazer alguma coisa, mas fazer para quem é importante, porque dependendo para quem for aquilo que faço,
muda a forma de fazer, né? É necessário quantificar, é necessário colocar exatamente aí quem são essas pessoas. Então, eu posso colocar na primeira folha do trevo aí o público-alvo e começar a responder algumas perguntas para eu identificar esse meu público. Às vezes na minha cabeça faz sentido, mas eu estou tentando deixar claro para a pessoa que vai me ajudar nesse projeto, né? Então, quem são essas pessoas? É uma comunidade? É uma comunidade geográfica? É uma comunidade étnica? Onde vivem essas pessoas, né? São espalhados? Estão juntos? Como vivem essas pessoas? O como vivem é muito importante, porque às vezes nós temos uma ideia muito distante da realidade. Como vivem, às vezes depende de uma visita, depende de eu estar lá, depende de eu conversar, porque conversando com o público que eu quero atingir, pode ser que isso me ajude a ser mais direto nas ações que quero fazer ali, mas que são importantes para eles, né? Então, quem são, aonde vivem, como vivem, quais são os seus problemas e como a realidade desse público pode ser alterada. Por que é importante ter essa ideia também de como a realidade desse público pode ser alterada? A gente não consegue fazer tudo, mas a gente pode ajudar em uma coisa. Exemplo, quero trabalhar com crianças. Ótimo, quem são? Quero trabalhar com crianças que vivem na comunidade X, perto da minha casa. Ótimo, já sei aonde vive. Quero trabalhar com crianças que têm dificuldade na escola. Opa, já identifiquei um problema dessas crianças. Quero trabalhar com as crianças que vivem na comunidade, perto da minha casa, que tem problema da escola, e quero trazer a elas 1 hora de aula com voluntários de reforço escolar. Pronto, aqui eu já identifiquei todo o meu público, né? E a partir daí a gente começa o projeto. Pode ser com isso? Pode ser uma maneira de distribuição. Quero ajudar pessoas que passam por algum tipo de vulnerabilidade alimentar. Quero distribuir alimentos. Ótimo. Então vou identificar essas pessoas. Quantos são? Qual é a minha capacidade? Às vezes a gente começa muito grande no projeto, não, a gente vai dar alimento, a gente vai dar roupa, a gente vai conseguir dinheiro para remédio, a gente vai colocar as crianças na escola. E quando vê a coisa vai se complicando tanto, porque eu não limitei no começo quem eu queria ajudar, como eu queria ajudar, né? E aonde essa ajuda na vida da pessoa ia fazer diferença. Então tudo isso vai tornando muito pesado e a gente começa a fazer as coisas da maneira que dá. Talvez num planejamento eu comece pequeno e depois eu cresça. Penso eu que a maior parte dos problemas do mundo não é que digamos assim, a fragilidade é enorme. Não, as pessoas que podem ajudar são mais do que as pessoas que precisam de ajuda. O problema é que muitos não fazem nada e poucos têm que fazer muito. Então acaba sobrecarregando e a gente começa a imaginar projetos muito grandes. Talvez a forma mais correta é nós começarmos com uma consciência de quem são, quantos são, como vivem, aonde vivem e o que eu vou fazer. Que seja claro. Por quê? Porque depois no resultado, tanto aqueles que você quer ajudar como aqueles que vão te ajudar a ajudar essas pessoas, eles vão dizer, completamos nosso objetivo. Ou as pessoas vão poder agradecer, não, você veio, prometeu, cumpriu, e agora nós temos uma qualidade um pouco melhor de vida, porque você cumpriu aqui a sua promessa, quando estava só imaginando e estava vendo como seria esse projeto. Então acho fundamental. Quem são, aonde vivem, como vivem é importante para a gente talvez ir lá conversar, não só imaginar, né, o que eles precisam, mas como vivem, saber qual é a realidade, né? Quais são os problemas dessas pessoas, desse grupo, e como a realidade desse público pode ser alterada. Então tudo isso você pode colocar aqui na folha do trevo do público-alvo, né? Você pode colocar, eu gosto sempre de deixar o desenho e colocar sempre dentro da folha essas respostas, pode ser por tópico, não tem problema, ou você pode escrever um parágrafo também, da maneira que você achar melhor. Se a primeira folha do trevo ela foi direcionada para quem é o alvo do projeto, a segunda folha ela é direcionada ao que nós vamos fazer, são as ações. Basicamente, as ações elas são aí da criatividade de cada um, né? Tem gente que acha maneiras criativas para resolver os problemas das pessoas e eu gosto muito de admirar isso. Eu acredito que um líder de projeto, ele só não diz o que fazer e como fazer, mas ele também dá espaço para as pessoas acharem, dentro da sua criatividade,
soluções que antes ele não tinha imaginado. Então isso é importante. Mas basicamente a gente pode dividir as ações de um projeto visando aquele público-alvo beneficiar da seguinte forma: apoio, né, ações de apoio, ações de recuperação, ações de serviço ou ações de evangelismo. E como se dá isso? Apoio é alguém que precisa do alimento, precisa da roupa. Recuperação, a pessoa que às vezes precisa sair da rua, a pessoa que precisa ser internada numa clínica para passar por algum processo de desintoxicação, de algum vício, algo assim. De serviço, alguém que precisa aprender um ofício, precisa ter um produto para gerar renda, então estou oferecendo um serviço de formação. Tudo isso faz parte de projetos. E evangelismo? Evangelismo também. Aliás, não há dissociação entre você promover o reino de Deus na vida da pessoa e você promover o bem na vida da pessoa, porque ambos são importantes para o desenvolvimento da pessoa. Então, quando você promove o evangelismo, também você está produzindo o bem. E produzir o bem também pode ser associado ao evangelismo. Então, basicamente, você pode colocar o seu projeto nesses quatro tipos de ações. Esse projeto também, essa forma de colocar o modelo Trevo, também pode ser utilizado por alguém que quer fazer um projeto fora do país, de missão. Então, o evangelismo vai junto ali. Na África, nós sempre gostávamos de como fazer. Então, você leva atendimento médico, você leva apoio escolar, você leva construção de alguma estrutura que precisam. E no final nós fazíamos o quê? Com tudo isso nós fazíamos evangelismo também, para que a missão se torne completa. Não completa no sentido da sua inteireza, mas ela se torne mais completa no sentido da capacidade do grupo que faz, né? Então você pode colocar aí suas ações em apoio, recuperação. Basicamente isso tem que ver com você tirar a pessoa do meio que ela está ou recuperar algo numa parte da vida dela que está prejudicada pelo mal que atinge de diversas formas, né? Serviço e evangelismo. E quais são as perguntas-chave para nós definirmos essas ações? Claro, muito simples, mas importantes. O que fazer? Como fazer? E se for feito? E esse se for feito é importante, porque às vezes a gente tem muitas coisas na cabeça que nós queremos fazer. Mas e se for feito, será que vai produzir o resultado na vida daquela pessoa que nós esperamos? Às vezes sim, às vezes não. Por isso o trevo tem que ser completo. No final nós vamos ver então como a gente consegue fazer essa junção entre as ações feitas, o público que recebeu, os voluntários que fizeram e os recursos que eu utilizei. Mas essas 3 perguntas são importantes aí para você ter uma clareza nas suas ações. O que fazer, como fazer e se for feito. Um detalhe que acho importante, assim como delimitar o público é importante, ou seja, eu ter uma clareza de quantas são, quem são as pessoas que eu vou ajudar, que eu vou fazer que são o alvo do meu projeto, as ações também são importantes eu deixar um número reduzido. Porque se você colocar muitas ações aí, você vai ter ideia aos montes aí para você colocar. Mas um projeto que nasce assim, de uma maneira com os amigos, com algumas pessoas ajudando, 3 ações, 4 ações no máximo para você testar o grupo e testar o público. E depois você pode, com certeza, aí, aumentar o número dessas ações. Pessoal, a terceira parte do trevo ela é mais delicada, porque ela trata dos recursos. Se no começo nós falamos do público-alvo, depois nós falamos das ações, o terceiro são os recursos, ou seja, como que essas ações elas vão acontecer para beneficiar o público-alvo. Eu vou precisar de algum material, nós vamos fazer alguma doação, tudo é necessário estar nessa parte aqui dos recursos. Então, coloco aqui de uma maneira resumida. O que é necessário para que essas ações aconteçam e beneficiem o meu público-alvo. Segundo, quanto vai custar? Eu vou comprar, eu vou conseguir doações dos materiais que eu vou doar? Se é para um curso, será que eu tenho que talvez contratar um profissional? Tem coisas que os voluntários não fazem, e aí é necessário às vezes você pagar mesmo um profissional para fazer. Então, é necessário colocar aqui o quanto vai custar isso, tudo. Se eu tenho que alugar um lugar, se eu vou precisar de uma logística, o custo dos materiais. Posso colocar de uma maneira geral? Posso. E quanto mais detalhado for, talvez as pessoas
fiquem mais animadas e fiquem mais seguras de estarem com você aí ajudando. Quem é líder de projeto sabe, os recursos são limitados, então é difícil, às vezes, na própria equipe você tem que ter alguém só para correr atrás dos recursos, alguém que vai mobilizar, alguém que vai pedir mesmo, chegar e falar, ó, a gente quer ajudar a comunidade aqui do nosso lado, a gente precisa lá ajudar aquelas crianças, mas não tem recurso, você pode nos ajudar? Um ajuda com pouco, outro ajuda com mais, alguém chega e dá uma parcela final, não sei, as coisas acontecem. Porque no final, se nós não tivermos os recursos, a pergunta é como conseguir. Por isso é importante ter aí alguém já destinado para fazer essa captação de recursos. Às vezes pessoas que querem fazer missão fora do país começam a captar recursos muito antes, para que as pessoas acreditem nesse projeto, elas comecem a se engajar no projeto doando, mobilizando outras pessoas, e no final você completa. Uma coisa eu sei, quando você tem uma boa ideia e essa boa ideia é acompanhada de um grupo de pessoas que estão com você, essas pessoas movimentam outras e o recurso vem. Ele pode vir aí de uma maneira muito desafiadora, mas não é a falta de recursos que deve fazer você parar. A falta de recursos deve te motivar a lutar mais intensamente para conseguir alcançar os recursos primeiro e depois alcançar o objetivo de fazer o seu projeto aí. A última folha do nosso trevo trata de algo que é extremamente importante. Eu não acredito em projeto de uma pessoa só. Às vezes é difícil encontrar pessoas que participem da mesma visão que nós, mas existem, e acho que quanto mais a gente se dedica a formar pessoas dentro dos projetos, a gente está, na verdade, espalhando mais da nossa ideia. Então é importantíssimo voluntários, ou seja, o nosso pessoal. É importante eu saber quem são. É importante eu fazer um mapeamento, quais talentos eu preciso ter no meu grupo, quais capacidades essas pessoas precisam ter, quais habilidades essas pessoas precisam ter. São profissionais? Precisa ter profissional? Não, pode ser tudo com voluntário, ou seja, os voluntários podem fazer todas as ações. E também uma coisa que é extremamente ruim para um líder, mas vai acontecer em todos os projetos. Um líder, ele é um gestor de conflitos e ele é um desenvolvedor de potenciais. Não de potenciais conflitos, não é isso que eu falei, não. Um líder, ele fica na posição de gerenciar conflitos, porque às vezes não é saber quem está certo e quem está errado, às vezes as pessoas elas têm formas diferentes de enxergar dentro do projeto as ações, e é necessário que um líder faça aí uma mediação para que a ação aconteça, para que o público seja beneficiado, para que os recursos sejam bem geridos, né? E que o pessoal faça, de fato, o seu trabalho, faça a ação, né? Mas no meio disso pode haver algum choque, então o líder ele tem um papel muito difícil de fazer a mediação desses conflitos. E desenvolver potenciais. O que é desenvolver potenciais? Às vezes é pegar alguém que está no nível 0 de engajamento do projeto, e fazer ela sonhar que se ela participar do projeto, se ela colocar os seus talentos à disposição do projeto, se ela colocar a sua capacidade à disposição do projeto, se ela se empenhar em desenvolver as habilidades que ela tem, esse projeto vai ser melhor, ele vai ser mais forte, as ações vão ser mais fáceis, o público vai ser mais bem desenvolvido. O que é um líder nesse processo? Ele é um vendedor de sonhos. Ele é o vendedor de sonhos para dizer que as pessoas, quando beneficiadas pelo projeto, vão ter uma vida melhor, mas ele também é um vendedor de sonhos para dizer para as pessoas, você tem capacidade de nos ajudar. E se nos ajudar, você vai ser diferente, você vai fazer diferença na vida de uma pessoa. O líder ele tem esse papel. E é importante você ter aqui, no seu planejamento aí, quem são essas pessoas? Porque você procura essas pessoas. Você pode chegar a essa pessoa e dizer assim, ó, eu conheço você, a sua habilidade, sua capacidade, poxa, você é professor, não é? Estou precisando de um professor no projeto. Vem com a gente que vai ser importante. Sem você o projeto vai ficar mais difícil aí de acontecer. Às vezes por um talento, né? Toca um instrumento, não, quero você. Então, é difícil você saber em tudo que as pessoas podem ajudar, mas é fácil você saber no que você precisa de ajuda. E uma vez que elas estejam no barco, pode ter certeza que não só para uma atividade elas vão estar à sua disposição. Não à sua disposição, mas à disposição das pessoas, do projeto como um todo. Mas, principalmente, para que você aproveite cada uma das habilidades em colocar todo o projeto
a ser beneficiado por esses voluntários. Então, de um lado eu tenho o público, as ações, depois eu tenho meus recursos e por último eu tenho o meu pessoal. Aí eu identifiquei as quatro grandes áreas do projeto Via o Trevo. Você viu aí? Chegamos ao final do nosso trevo, as quatro grandes áreas dos projetos foram feitas e nem foi tão difícil assim. Em uma folha a gente resolveu. Não é o tanto de folhas que deixa o projeto mais claro, pode ter certeza disso. Pessoal, então aqui a gente vai só fechar o trevo. Para começar a fechar esse trevo, a primeira coisa que nós podemos verificar é se nossas ações, de um lado, elas estão dando direcionamento dessas ações, né, para o público certo. E como que a gente faz isso? A gente faz um exercício aqui de fazer um teste, ou seja, eu faço uma verificação. A efetividade das ações que eu planejei, elas estão no direcionamento correto? Ou seja, se eu fizer essas ações, esse público vai se sentir beneficiado e, mais ainda, aquele problema que eu estava querendo atingir na vida dessas pessoas, ele vai ser sanado ou diminuído? A gente não resolve, mas o fato de diminuir já é uma boa coisa. Começamos por aí. Eu busco, as minhas ações têm o foco correto, ou seja, se é resgate, as minhas ações, talvez não seja o começo de doação. Doar para quem precisa ser resgatado talvez não seja o mais importante, mas resgatar essa pessoa oferecendo uma nova oportunidade de vida é talvez mais importante. Então, ou seja, tem foco as minhas ações. Buscar um equilíbrio também entre as ações e os resultados. Por quê? Às vezes a gente não consegue o resultado por completo como imaginávamos, né? Mas conseguimos algum resultado. E as ações, às vezes a gente queria fazer 5, deu para fazer 2. Essas 2 produziram um resultado menor. Mas não quer dizer que foi desperdiçado os esforços, né? Então, temos que ter esse equilíbrio entre as ações e os resultados. E, por último, buscar a função de cada uma dessas ações, né? Eu me lembro de um caso em que nós queríamos atingir um grupo de pessoas que estava chegando ao Brasil e doávamos comida para eles. E a questão da comida, a nossa cesta básica. A cesta básica do brasileiro vem o quê? Vem feijão. Agora você doa feijão para quem não sabe fazer, porque faz parte da nossa culinária brasileira na maior parte do mundo, né? E outra, não tem uma panela de pressão, então a gente viu que o feijão ele não cumpria a função de uma doação, ou seja, a ação ela não era só doar comida, ela talvez fosse ensinar a fazer, seria anteriormente até mesmo conseguir materiais para que fossem feitas, né? Então não é só a questão, te entreguei a comida, agora você tá tudo certo com você. Não funciona assim. Então eu tenho que ter essa função entre a doação, que seja do meu tempo, que seja de fazer um curso, e a pessoa receber essa doação, mas receber de uma maneira que seja funcional para ela, para que de fato aconteça. Então, primeiro passo, verificar se as minhas ações elas têm o direcionamento com o meu público-alvo e principalmente com o resultado que eu espero produzir na vida desse público. Depois de verificar o direcionamento, a gente precisa verificar a capacidade. O que é essa capacidade? A capacidade é a relação que os meus recursos têm com o meu pessoal. Às vezes eu posso ter um pessoal muito bom, mas se eles não tiverem recursos para utilizar nas ações, eu não estou capacitando, eles não estão capacitados, né? Às vezes eu tenho os recursos, mas eu não tenho o pessoal que utiliza esses recursos. Ou seja, a capacidade de ação também ela fica limitada. Então, se no primeiro eu defini o direcionamento, no segundo passo eu defino a minha capacidade. Se os meus talentos eles são de acordo com os materiais que tenho, se os meus materiais eles capacitam os meus talentos, se o meu conhecimento ele está de acordo com os recursos que eu preciso utilizar, e se eu tenho boa intenção, mas se além da boa intenção eu também tenho o quê? Preparo, porque só de boa intenção a gente não consegue fazer algo que talvez seja tão efetivo, né? Então eu preciso verificar a capacidade entre os meus recursos e o meu pessoal. Depois a gente vai fazer a verificação entre as ações e o pessoal, ou seja, as ações que vão ser desenvolvidas e o pessoal que vai desenvolver. Por quê? Porque isso dá qualidade. Quanto mais preparo tiver o meu grupo de voluntários e melhor for as minhas ações, mais qualidade quem recebe? O meu público-alvo. Então, capacitação, posicionamento e
os processos a serem desenvolvidos. Você vai primeiro, você vai depois, você vai no terceiro lugar. Ou seja, vamos fazer um processo aqui para conseguir alcançar o nosso objetivo. O posicionamento também é importante, porque não posso ter alguém que faz tudo, porque senão tudo fica comprometido. Eu tenho que ter uma posição dentro da equipe em relação a cada uma das atividades. E a capacidade, a capacitação, no caso, né, de cada um dos voluntários ou dos profissionais em relação à atividade que ele vai desempenhar. Depois da capacidade, a gente pode verificar o quê? A motivação. Porque pessoas que têm uma relação com a causa, com certeza elas vão ter uma motivação maior em trabalhar. Elas suportam talvez mais o esforço, elas podem produzir de uma maneira mais tranquila os resultados. Né? O engajamento vai ser maior, né? O comprometimento vai ser maior. E como é isso? Eu tenho pessoas que gostam de trabalhar com crianças e coloco essas mesmas pessoas para trabalhar com idosos. Qual é a motivação delas? Bom, a motivação vai ser menor. Não quer dizer que as pessoas não queiram, que elas não vão fazer, mas pode ser que elas façam de uma maneira talvez ali não tão engajadas como poderia ser. Por isso é importante eu ter uma relação entre a causa que eu defendo, se é doação de alimentos, a defesa de qualidade alimentar, a defesa da segurança alimentar, a defesa de qualidade de vida das pessoas, né? E se é com crianças, eu chegar para as pessoas que gostam de trabalhar com crianças. Tem gente que gosta de trabalhar com criança, tem gente que gosta de trabalhar com refugiado, tem gente que gosta de trabalhar com pessoas em situação de rua, tem gente que gosta de trabalhar com idosos, tem gente que gosta de trabalhar com tudo. O mais importante é você trabalhar com pessoas que gostam de gente e saber que tipo de gente elas gostam. E aí você faz esse direcionamento para que as pessoas tenham motivação no trabalho. Não, é isso mesmo, vamos fazer, está difícil, mas a gente continua aqui fazendo, porque a gente quer ver essa causa acontecer. Então, de um lado capacidade, do outro motivação. E aqui a gente tem depois o que? A viabilidade. O que é a viabilidade? As ações e os recursos. Eu tenho as ações planejadas, mas não tenho recurso, elas não foram o quê? Viáveis. Então eu tenho a viabilidade. Na viabilidade eu vejo se tem eficácia, se eu tenho qualidade, a quantidade e a adequação entre os recursos e o que de fato a gente consegue fazer. Talvez a gente não tenha tudo para começar, mas vamos começar com aquilo que tem. Fazendo, a gente consegue mais. E aí a gente vai dando viabilidade ao projeto. Pessoal, posso te falar uma coisa de coração. O projeto ele nunca está 100% pronto para começar. Isso é muito difícil acontecer. Mas mesmo não tendo 100% pronto de tudo aquilo que é necessário para começar, comece com aquilo que é possível. Que seja pequeno, mas que seja viável, que seja efetivo, que tenha qualidade e que tenha comprometimento, que seja direcionado. E com certeza as outras coisas vão se ampliando, vão acontecendo. Não é o medo de começar que faz com que a gente seja covarde a ponto de não iniciar algo que é tão importante para alguém, que seja melhorar a vida de outra pessoa. Por fim, aqui a legitimidade. E a legitimidade tem a eficiência entre os recursos que eu tenho, sejam recursos intelectuais, de um curso, o know-how, o saber, né? Ou seja, recursos materiais, é a comida, é a roupa, e se esses recursos forem transmitidos para o meu público-alvo, se eles chegarem até lá. Qual a eficiência disso? Qual o capital social? Qual o corpo social agregado? Ou seja, como que aquela comunidade ela vai estar depois desses recursos chegarem até lá? Então, nessa época em que o mundo todo está falando de pandemia, do coronavírus e tudo mais, eu vi muitos movimentos das pessoas darem materiais de higiene para as pessoas que não podem comprar, e faz todo sentido, porque como essas pessoas conseguem manter a sua higiene no momento que é mais importante ainda cuidar disso, se já era frágil antes? Então, ou seja, eu tenho recursos próprios para um público-alvo específico e que vai trazer o que para eles? Eficiência, eficácia, vai trazer para eles capital social, como pessoas, como comunidade, e corpo social, ou seja, as pessoas vão ter uma comunidade mais forte ali. Por quê? Porque alguém fez alguma coisa que foi significativo para eles. Você pode imaginar, independente do momento, seja a dificuldade que esteja enfrentando uma comunidade, uma sociedade, um grupo étnico, você pode imaginar. E aí você faz a transferência entre esses recursos, né, e o público-alvo, e vê se tem legitimidade. No final, o seu trevo fica assim, ó.
direcionamento, capacidade, qualidade, motivação, viabilidade, legitimidade. De um lado as ações, o público-alvo que vai ser direcionado a essas ações, e embaixo os meus recursos, a capacidade que traz ao meu pessoal. É muito bacana, é muito fácil de fazer, é um exercício que quanto mais você faz, mais você aprende sobre a sua ideia, mais você consegue expandi-la, mais você consegue fazer com que ela se torne mais clara para as pessoas. E o que eu tenho para te falar no final de tudo isso é: acredite no sonho que Deus coloca no seu coração. Deus faz com que a gente sonhe dentro do nosso coração a vida melhor de outras pessoas e nos usa. E usa todos que se destinam a fazer uma causa como essa, para fazer com que a oração daquele que clama pela misericórdia de Deus se torne realidade pela mão de alguém que leva nas suas mãos a misericórdia na vida dessa pessoa. Quem sabe Deus esteja te chamando para um grande ministério, quem sabe Deus esteja te chamando para um grande projeto. Não acredite que a sua falta de experiência, talvez a falta de recursos, sejam impeditivos para isso. Não são. Talvez são alertas para que você se prepare melhor, para que você faça um grupo conciso, um grupo que se interesse pela causa, pessoas que apoiem financeiramente, mas não são impeditivos, muito pelo contrário. São aí incentivos para que a gente tenha mais ainda empenho em fazer a obra de Deus na vida de alguém, que seja através da elaboração de um projeto como esse. Então, fica aí o modelo Trevo para você e, no mais, que Deus abençoe você e faça desse sonho uma grande realidade na vida de outra pessoa. Deus abençoe você.